Na receita de hoje eu vou fazer uma das minhas preparações preferidas, um salmão grelhado super aromatizado com molho de maracujá e hibisco e um buquê de enoque. Roda a vinheta. No primeiro passo da nossa preparação, a gente vai precisar de uma panela pré-aquecida, fogo médio. A gente vai iniciar pelo nosso molho de maracujá, para que ele possa baixar a temperatura e estabilizar na textura que a gente deseja, para a gente poder finalizar o prato. Enquanto isso, a gente passa a fazer os próximos passos da receita. Então a gente vai precisar de um pouquinho de água, primeira coisa que vai entrar na frigideira. Pouco de açúcar. E aí a gente já vem com o nosso maracujá. Como a gente já comentou aqui no canal, sempre que a gente entrar um líquido e açúcar, a gente vai dar a primeira mexida na panela. Só para homogeneizar e a gente não vai ficar mexendo. Se vocês perceberem aqui, na lateral da panela, a gente tem gotículas de água que subiu. Então a gente não quer que a gente misture e essa parte ela comece a caramelizar e a queimar o açúcar e a gente volte para o nosso molho da panela. Enquanto aqui começa a levantar a fervura, a gente vai vir com a nossa flor de hibisco. Então aqui a gente vai aromatizar e a gente vai trazer para esse molho aquela coloração roxa, que na hora da gente finalizar o prato vai causar um pouco de dúvida se aquilo ali realmente é o maracujá, porque ele vai estar todo roxo. Inclusive a gente vai peneirar no final para tirar essas sementinhas, para gerar mais dúvida no prato e aquela surpresa que a gente está esperando nessa receita. Aqui eu vou misturar só para o hibisco baixar. Levantou a fervura, a gente diminui um pouco o fogo, porque a gente quer aqui uma redução leve. A gente vai permanecer o cítrico do maracujá, então aqui sempre na proporção, sempre metade de açúcar para a quantidade de líquido. Assim a gente consegue trazer um pouco de doçura, mas manter a suavidade, o cítrico que o maracujá pede nessa preparação junto com o salmão. Enquanto a nossa redução está acontecendo, a gente vai verificar o nosso filé de salmão. Então a gente sempre verifica se não tem nenhum espinho. Então a gente passa o dedo aqui na porção central. Aqui o meu não tem nenhum espinho. E a gente já vai temperar, porque nessa preparação eu vou utilizar sal marinho. Então ele é um salzinho que ele tem uma pedrinha um pouquinho maior. Tá? Não é um sal refinado, ele é mais parecido com um sal de finalização ou um sal de parrilha. A gente vai moer na hora. E aqui na câmera vocês vão conseguir ver que umas pedrinhas, elas não se dissolvem aqui. Por isso que a gente vai colocar o sal nesse momento. Quando entrar o calor, ela começa a dissolver. Então a gente tem aquele salzinho mais acentuado, como um sal de churrasco, que a gente consegue sentir mais a presença do sal. Sempre de olho na panela, nosso molho está reduzindo. Eu vou separar o salmão aqui para a lateral da minha tábua. Vou retirar os bols que a gente já utilizou. Agora a gente vai para o nosso próximo passo da receita, enquanto a nossa redução de maracujá está acontecendo. A gente vai fazer aqui um tempurá de um cogumelo enoque. Tempurá é aquela massinha que a gente utiliza farinha de trigo, água e geralmente algum saborizante, páprica doce ou páprica picante para dar um saborzinho. E a gente empana geralmente legumes nela, típica da culinária japonesa. Neste caso, eu vou utilizar a farinha de arroz. Por quê? A farinha de arroz ela não contém glúten, então ela não vai crescer a minha massa. E assim eu vou conseguir ter uma massa um pouco mais líquida, mais fluida, e ela não vai inchar, né? Típica do tempurá que dá aquela leve elevação quando a gente faz fritura. Primeiro passo, a gente vai colocar a nossa farinha de arroz. Lembrando que ela já está temperada. Sempre temperar os ingredientes secos, para que não ocorra aquele grume no final que é indesejável, que a gente não gosta. Então aqui, vou passar a nossa farinha de arroz.
Aqui eu vou utilizar uma pitada de páprica picante, que além de dar uma coloração avermelhada, a gente vai trazer um pouquinho de picância nesse tempurá. Uma outra dica super importante para que a gente não cresça essa massa, que ela já não tem glúten por conta da farinha de arroz, é sempre introduzir água gelada. Então aqui eu tenho água gelada para colocar, a gente vai colocar aos poucos, tá? Porque a gente vai sentir com a mão a textura da massa do tempurá. Então eu vou colocar metade, vou pegar uma colher de sopa. Enquanto isso, sempre de olho no molho. Tá reduzindo, tá tudo ok, a gente volta pro tempurá. A gente vai misturando e incorporando essa farinha. A gente vai incorporar toda ela e a gente vai ver se vai necessitar de mais água. Nunca coloque toda a água da receita. Os líquidos, eles pedem sempre a entrada aos poucos. E assim você já consegue sentir a textura. Então aqui eu tenho uma massa mais pesada. Vou subir a colher. Vocês conseguem visualizar? Não é o que eu estou querendo. Então agora eu vou introduzir mais água gelada. Agora eu vou misturar. Um pouquinho de sal, que a gente ainda não entrou na nossa preparação. Mais um pouquinho. Aqui é suficiente. Eu vou misturar e vou reservar aqui ao lado. Agora o nosso maracujá, ele já está quase finalizando. Então a gente vai vir aqui para vocês verificarem a textura que está. Aqui eu não vou deixar ele reduzir tanto, porque a gente vai peneirar, vai tirar essas sementinhas, o açúcar vai dar uma estabilizada quando ele perder um pouco da temperatura, para ficar no ponto que a gente deseja. Então aqui não é necessário aquele ponto na P, que eu já expliquei para vocês, que a gente passa na colher e o molho ele não volta, né? Passa o dedo no centro da colher, ele permanece. Não é esse ponto que a gente quer um ponto atrás. Então enquanto a gente está quase retirando, eu já vou aquecer aqui ao lado, o nosso óleo de fritura do nosso tempurá. Vou reservar a nossa frigideira, que a gente já vai usar. Temperatura de óleo. Toda vez que a gente for introduzir vegetais para a fritura, a gente tenta manter a temperatura de 160 graus, 160 a 170. Quando a gente vai fazer outros tipos de preparação, como bolinhos, petiscos, a gente sempre trabalha na temperatura de 180 graus. Mas, Alan, como que eu vou saber a temperatura? Então, a gente sempre introduz um pouco do ingrediente. A gente não quer que quando a gente introduz um vegetal no óleo, ele suba rapidamente e doure rapidamente. Se ele dourar ali em coisa de 5 segundos, 10, o óleo estava a 180 graus, estava muito alto. Se você colocar ele boiar, você já sabe que o seu óleo está de 150 graus para baixo. Então, na dúvida, a gente coloca um pouco da porção, espera ver o que vai acontecer ali dentro da panela e a gente já sabe mais ou menos o que está de temperatura. Então, a gente não necessita do termômetro. Então, vocês vão aprendendo durante o canal como que funciona as preparações de fritura. E a gente pode também sempre colocar a mão perto, que eu sempre coloco para vocês, se não tiver medo, e a gente vai sentir o calor subindo. Aqui, como eu liguei agora, então tá super frio ainda o meu óleo. O meu molho de maracujá, eu já vou retirar ele. Vou mostrar o ponto final. O cheiro subindo aqui maravilhoso do hibisco. E agora eu vou peneirar esse molho. Então eu vou pegar uma bowl com peneira e a gente vai verter sobre a nossa peneira. Aqui não é necessário tirar a semente, mas eu quero que tenha aquela surpresa no final de um molho roxo que você não consiga identificar que é maracujá. Por isso que eu estou peneirando o nosso molho aqui. Aí aqui a gente vai dar uma esfregada com a espátula para a gente tirar todo o sabor que estava aqui.
O nosso óleo está começando a aquecer. Eu vou finalizar aqui. E a gente vai começar a grelhar o nosso salmão e vai fazer o nosso tempurá. Aqui eu já terminei de tirar todo o suco que eu gostaria do nosso maracujá com hibisco. Então eu vou tirar minha peneira e a gente vai ficar só com o líquido do nosso molho aqui embaixo. Minha frigideira, vou reservar o molho, já vou ligar a minha frigideira para a gente começar a tostar o nosso salmão. O nosso óleo já está atingindo a temperatura, então a gente vai fazer fritura enquanto o nosso salmão começa a grelhar. Primeiro passo do salmão, a gente vai introduzir um pouquinho de azeite para poder estabilizar a nossa manteiga. Vou pegar uma colher. A gente vai vir com a manteiga, vamos esperar a manteiga derreter, começar a borbulhar e a gente vai introduzir o salmão. Aqui a gente deseja uma pele super crocante do salmão. Sempre a parte que vai ficar para cima no seu prato, ela tem que iniciar primeiro dentro da frigideira. Então, como eu quero a pele crocante, é ela que vai ficar por baixo. Essa pele é a que eu vou virar e a pele vai ficar com a estética para cima no prato super crocante. Se a gente retirar a pele e colocar para baixo, todo o processo que a gente fez aqui vai por água abaixo, porque a gente teve uma pele crocante, que foi o que a gente desejava, e a gente entrou em contato com o prato, deu umidade, então a gente perdeu todo o processo que a gente executou aqui. A minha manteiga está começando a derreter. Eu já vou acrescentar o nosso salmão com a pele para baixo, porque ele vai ganhando temperatura mais baixa e assim eu tenho uma pele mais crocante. Se vocês colocarem numa temperatura muito alta, vocês vão queimar a pele e não vão dar a crocância para ela que a gente deseja. A pele, ela costuma dar uma enrijecida. Então, quando a temperatura aqui subir, a gente vai ver a pele começar a querer virar e o salmão dar uma centralizada. Para isso, a gente vai utilizar uma espátula quando isso acontecer e vai pressionar a pele para baixo até que ela esteja estável e ela consiga começar a ficar crocante sem querer sair do lugar. Isso acontece naturalmente com todos os peixes quando a gente coloca a pele na frigideira. É o mesmo processo de skin, quando a gente faz só com a pele. Então a gente vai continuar a nossa preparação aqui. Aqui ele está começando. Eu vou verificar o meu óleo agora. Vou colocar um pedacinho de enoque, só para a gente ver a temperatura aqui. Esse enoque eu não vou utilizar. Então, tá vendo? Ele subiu e começou a fritar. Então, aqui a gente já consegue ver. Ó, vamos lá, deu 10 segundos, ele não ficou super escuro, então o óleo não tá a 180 graus. O óleo tá na temperatura que eu desejo. Eu vou retirar esse enoque aqui, que a gente não vai utilizar com a espátula. O nosso salmão vai grelhando. Só para cá. Vou deixar a espátula que a gente vai utilizar. Ó, o nosso salmão começou e aí a gente vai vir com esse peso da espátula. Aqui pode ser qualquer peso. Se vocês tiverem um peso de ferro, a gente coloca aqui também. Geralmente aquele peso de ferro a gente utiliza em chapa. Algumas pessoas acabam colocando em hambúrguer, que é um erro muito grande, mas a gente vai ensinar hambúrguer aqui no canal para vocês. Mas aqui é necessário o peso justamente pela pele. Então a gente está pressionando, não tenha medo de colocar a mão aqui, medo do óleo voar em você. A quantidade de gordura que eu coloquei na frigideira foi muito pouco para ela pipocar aqui onde está a minha mão. Então eu estou segurando e estou pressionando. Essa parte é muito importante para vocês terem uma pele crocante. Aqui na lateral, vocês conseguem visualizar o calor subindo. Então está começando a esbranquiçar o nosso salmão. Então a temperatura ela vem de baixo e vai atingindo o centro. Quando a gente atingir 1/4 do centro aqui, a gente vai vir com a manteiga para poder caramelizar essa parte de cima do salmão. Então a gente, antes de virar, já vai dar uma cor nela, puxando da manteiga aqui. Aqui já foi suficiente, o meu salmão não vai contrair, então eu vou retirar a minha espátula
que eu não vou usar ela mais nessa preparação. Enquanto o salmão vai atingindo esse 1/4 de temperatura para cima aqui, esse esbranquiçado, a gente vai mexer com o enoque e vai colocar na nossa fritura que já está na temperatura ideal. A gente vai pegar a nossa massa de tempurar, a gente vai dar uma última verificada, ó. Eu acho que ela está muito líquida, então a gente vai fazer um reajuste agora. Pouquinho de farinha de arroz. A gente mistura novamente, sempre de olho no salmão que está grelhando. Assim a gente ganha tempo, vai fazendo 2 preparações ao mesmo tempo. Enquanto eu vou finalizando a massa aqui para a gente colocar o nosso enoque, vocês vão se inscrevendo no canal, sigam o Telegram para outras dicas dessas receitas exclusivas que vão ter só por lá. Ó, aqui já está suficiente. Eu vou retirar minha colher de sopa, continuo verificando meu salmão, tá tudo ok. Movimento o salmão. Qualquer dúvida, a gente pode pegar um pegador e dar uma verificada na parte de baixo. Olha, então a nossa pele ela começou a dar aquela coloração que a gente está desejando. Eu vou manter ela aqui. Vou agilizar o nosso enoque. Eu vou manter ele como um buquezinho. O enoque, ele sempre vem todos presos um no outro. Aqui, cogumelo, a primeira dica que eu dou para vocês, a gente nunca passa água no cogumelo, ele é um esponja, ele vai sugar toda a água, que não é o que a gente deseja. A gente sempre passa um paninho úmido e a gente limpa e tira o excesso de terra que existem nos cogumelos. Mas esse gosto terroso é uma das coisas na gastronomia que a gente busca. Então a gente retira, mas o cogumelo tem um gosto terroso, que a gente lembra às vezes um pouquinho daqueles granuladinhos que tem no açaí. Então, independente da preparação, quando a gente reduz o cogumelo ali na manteiga, ele tem esse gostinho de terra. A gente vai, ó, segurou na parte de cima e vai passar o enoque, ó, na nossa massa de tempurar. Então a gente vai molhar, vai descer, vai tirar todo o excesso. Eu vou passar essa parte que eu estou segurando que a gente não introduziu. Segurou, deixa escorrer. Quando ela parar de escorrer, a gente vai introduzir na nossa frigideira. Como a gente está introduzindo um pouquinho de líquido, é normal que vai começar a borbulhar. Nosso salmão já está no ponto. A gente vai introduzir manteiga agora. Não se preocupem com a quantidade de manteiga. Aqui vai uma quantidade maior mesmo na preparação. Uns ramos de tomilho para aromatizar. Um dente de alho. E aí a gente vai começar, vou puxar o salmão para cá. Nosso alho vai aromatizando a nossa manteiga, o nosso tomilho, a gente começa a regar a manteiga em cima do nosso salmão. Então a gente puxa a frigideira, puxa a manteiga, joga a manteiga quente em cima. Então a gente começa a atribuir calor na parte de cima do salmão também. E a nossa pele vai dando a textura que a gente deseja. Então a gente vai aqui deixando aromatizar, sempre de olho no nosso enoque. Eu vou verificar como que ele tá. Que eu vou levantar um pouquinho. Eu acho que ele necessita de mais fritura. Ele vai ficar mais um pouco, porque os cogumelos têm muito líquido. Aqui, ó, aumenta a temperatura da frigideira do salmão e começa a regar sem parar. Aqui a gente está numa frigideira antiaderente. Então, cuidado da gente bater e começar a bater a colher na frigideira e arrancar esse teflon que tem e estragar. Então a gente vem com delicadeza, rega e continua regando. Então esse tomilho e esse alho vai fazer toda uma diferença nesse salmão. Sempre de olho no nosso buquê de enoque. Aqui eu vou verificar agora a lateral. Então a gente subiu o calor aqui até metade. A gente vai verificar a pele embaixo e vai dar
uma virada para poder finalizar e uma na lateral, que a gente atinge o ponto do salmão. Então aqui eu vou largar minha colher do lado, pegar uma espátula e vou virar a primeira vez do outro lado do salmão. E aí a gente já consegue ver a coloração da nossa pele. Vou chegar perto da câmera, super caramelizada e crocante. Então aqui é coisa de segundos, a gente vai deixar um minutinho desse lado. Eu vou levantar novamente o meu enoque. Vou virar ele, quero ele mais um pouquinho, ele vai murchando mesmo. Vou passar o meu salmão pela frigideira. Vou começar a regar novamente a nossa manteiga. A gente continua regando, porque se a gente deixar a nossa manteiga parada, a gente vai acabar queimando a nossa manteiga. Aqui ela vai ficar um pouquinho marronzinha, o que a gente chama de brown butter. Quando a gente atribui essa coloração mais escura e vem com as notas um pouquinho, a gente passa das notas de pipoca e vai para umas notas de avelãs, tá? Então a gente tem um amendoado no nosso salmão. Puxou, já deu um minutinho, eu vou virar só para a lateral para a gente tirar aquele esbranquiçado. Então, eu vou pegar uma espátula, que vai ficar mais fácil pra gente. A gente puxa, segurei de cá. Aqui a gente já vê a cor que vai estar no nosso salmão de cá, suficiente, senão a gente vai perder a suculência do salmão. Agora a gente vai retirar o nosso enoque. A gente vai retirar ele e já vai passar para um papel toalha. O nosso salmão a gente já vai virar para o outro lado. Já deu a cor que a gente gostaria. Essa frigideira de óleo a gente já utilizou. Nosso salmão está finalizando, a gente vai retirar o salmão, vai vir com a manteiga, só vai dar um susto no nosso espinafre e aí a gente vai para a parte da finalização, tá? O espinafre tem muita água, então a gente só dá um susto. Se a gente deixar ali, ele começa a cozinhar. A gente não quer isso, a gente só quer dar uma salteada nele e atribuir um pouco de amanteigado nesse espinafre. A gente vai dar uma última virada no salmão, só com a pele para baixo, só para a gente manter a temperatura. E a gente já vai retirar o salmão daqui, vai deixar encostadinho aqui no papel toalha. A gente vai limpar a nossa frigideira, tirar essa manteiga e aí a gente já passa para o espinafre. Então aqui foi. Agora, vou virar a pele do salmão para baixo? Não, porque eu falei se a gente entra a preparação primeiro de um lado, é ela que vai ficar para cima e eu não quero dar umidade aqui. Então, eu viro ela neste sentido. Aqui eu vou retirar essa manteiga que está aqui, que a gente não vai utilizar mais. Agora a gente vai introduzir a nossa manteiga na frigideira antiaderente. Já está alta, então a gente vai começar a colocar o nosso espinafre. E aí a gente vai começar a puxar, ó. A gente vai virando ele. Volta para cá, para não perder muita temperatura. Suficiente. Mais um pouquinho de manteiga, então a gente vê que precisa, porque o espinafre puxou. Novamente, puxa, volta, sempre no punho, como eu já ensinei vocês, ó. Qualquer dúvida, a gente passa pela espátula, mas não é necessário. Esse movimento é o que a gente chama de saltear. Então a gente puxa, volta. Um pouquinho de sal. E um pouquinho mais de manteiga, a última, para finalizar. Puxou. Agora eu vou incorporar essa manteiga que está aqui. Enquanto o espinafre vai finalizando, a gente vai pegar o nosso molho e vai começar a montar o nosso prato. Então a gente tem um molho liso, bem bonito, porque a gente peneirou. Então
Então aqui eu vou tentar jogar rapidamente, sem ser uniforme em um local, porque eu quero literalmente manchar o meu prato. Suficiente, vou reservar. O nosso espinafre já está pronto. O que eu vou fazer aqui? Vou puxar um montante de espinafre, como se eu fosse fazer uma caminha para o nosso salmão. Mais um pouco. Agora, a gente vai vir com o nosso salmão com a pele para cima. Soltei. O nosso buquê de enoque. A gente vai vir, para finalizar, um ramo de tomilho. A gente vai encaixar entre o enoque e o salmão. Segurar aqui. Suficiente. Eu vou limpar a lateral do meu prato, que saiu um pouquinho do que a gente chama de tela. Vocês têm que imaginar que o prato é como se fosse um quadro. Então você percebe aqui que deu uma gotinha fora do meu círculo e uma aqui. A gente passa um papel toalha rapidamente. E aqui a gente finalizou o nosso lindo salmão com espinafre salteado, buquê de enoque e essa criação minha desse molho maravilhoso que é essa redução de maracujá com hibisco, que causa aquela surpresa nas pessoas de não identificarem que a gente tem maracujá no prato e causa super esse aroma que está tendo aqui do hibisco subindo. Então eu quero que vocês reproduzam essa receita na casa de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, entrar no nosso Instagram, curtir todas as publicações, ir para o Telegram, porque só lá vocês encontram dicas exclusivas. E o nosso site está aqui embaixo com todas as quantidades das receitas e foto lá. Eu encontro vocês na próxima.